Fala pessoal, tô aqui pra falar o porquê que você deveria ficar pelo menos 48 horas sem celular, exatamente agora. Por que você deveria ficar mais de dois dias com o celular desligado. Eu vou contar um pouco da minha experiência, o que é que eu mudei com isso, como foi a minha experiência, o que é que eu senti. E no fim das contas eu queria me desafiar. Já tinha visto essa experiência há um tempo, já tinha visto algumas pessoas comentando sobre isso na internet, o benefício de ficar sem celular. E eu fui tentar fazer esse desafio, não é um desafio, né? Na verdade é um benefício para você, né? Que você fazer um jejum digital, né? E eu tenho um amigo, né? Tenho um amigo parceiro, considero ele como irmão, e eu impus uma proposta para ele, que era a gente ficar sem celular. Ele acabou não decidindo topar ficar sem celular, mas ele topou ficar sem a rede social, que já foi um grande avanço, né? E topei a ideia. Eu fui um pouco mais radical, eu fiquei sem celular mesmo, desliguei o celular. E até agora eu tô sem rede social, eu desinstalei as redes sociais do meu celular. Continuo algumas ferramentas que eu tenho agora, né? Como eu fiquei sem celular, eu aproveitei para pensar em muita coisa. E um dos pontos que eu observei assim e que eu queria compartilhar com vocês é o porquê que a gente deveria ficar assim, sem celular, é o foco na vida. A gente perde a atenção da vida, a gente perde a atenção de viver. Isso foi uma coisa que eu observei, que eu senti. E fez muito bem assim. Eu pensei sobre muita coisa, as coisas que importavam para mim vieram à tona, entende? Porque no fim das contas eu não tinha um celular para ficar scrollando, né? E que eu vi que estava me atrapalhando muito de realizar minhas tarefas. E me gerava muita ansiedade, tava pensando muito sobre a vida. E quando eu sentia aqueles pensamentos vindo à tona, eu só queria ficar rolando no celular. Só que eu sabia que eu tinha coisa importante para fazer, tinha mais coisa para fazer, coisas que realmente iriam trazer resultado para mim. Ou seja, eram as coisas fundamentais que eu estava deixando de fazer, né? Então, inclusive tem um livro super bacana chamado Essencialismo. Você que não leu, vai ler. Eu não cheguei a ler todo, mas tá na minha lista. Mas ele fala justamente disso. E você deve focar, né, nas coisas que realmente importam, porque você muitas vezes acha que ser produtivo é fazer várias coisas, quando na verdade é só fazer as coisas realmente que importam, entende? E se você tira o fator celular da sua vida, você percebe isso, você tem a percepção disso, né? Do que realmente importa pra você. E você vê o quanto tempo você perde no celular. E a ansiedade, cara, diminui ali depois das 12 horas. Claro que você tem que buscar outras atividades para fazer. Então, a minha atividade física, ela aumentou bastante por causa da ausência do celular. Os momentos que eu saía de casa eram os melhores possíveis, porque eu prestava atenção no mundo, entende?
E era uma coisa que eu sempre percebia, era eu com a tela o tempo todo, mesmo fora de casa. E eu começava a perceber mais o mundo assim, a conversa ao redor, as pessoas, o ar que eu tava respirando, a natureza, né? Embora a gente viva num mundo muito urbanizado, cheio de concreto, é muito bom. E é interessante porque na academia, isso é bem interessante, porque na academia eu não tinha música, né? Tinha música do ambiente, mas não supria a minha necessidade, porque muitas vezes geralmente era uma música que eu não consumo ali. Mas eu tinha que ficar mais focado no treino, porque no fim das contas eu tava lá pra treinar, não pra escutar música. Entende? Então você começa a ver o que realmente importa pra você, né? E aí é engraçado que nas primeiras horas eu tive bastante sintoma, né? De querer pegar o celular e tal. E vem os impulsos, você sente os impulsos. Você sente bastante impulso. De querer pegar o celular, de querer falar com alguém, de ter alguém pra responder. Eu não deixei de falar com as pessoas, eu usava o WhatsApp ainda no PC, porque afinal eu preciso ter comunicação com o pessoal do trabalho, enfim, as pessoas que eu trabalho, né? Pessoas que dependem ali, porque eu preciso tirar minha renda. E assim também como mãe, minha família e tudo mais. Então eu estabeleci essa forma, né? E aí depois que eu retomei ali no terceiro dia, isso foi basicamente na segunda, fiquei a terça, quarta e quinta, na sexta eu peguei o celular de novo. E porque foi engraçado, eu precisei, por exemplo, eu saí e eu pensei, pô, cara, eu vou ter que chamar o Uber. Só que eu tava sem o celular pra chamar o Uber. Como é que eu ia voltar? E aí eu pegava ali, fui de busão mesmo e tal. E, enfim, é interessante, eu comecei a observar também o quanto que a gente depende dele, né? Porque pagamento, cara, apesar de eu não ser praticante do Pix físico, né, ali de estabelecimento e pagar em Pix, eu pago no cartão, mas o meu cartão é digital. Então, tá no celular, ele tá atrelado no NFC do celular, então eu uso aproximação. Então, basicamente, meu celular é a minha própria carteira hoje em dia. Então, eu tive que fazer uma adaptação ali antes de desligar tudo mais. Eu transferi uma grana ali para ficar usando o cartão físico. Foi bem interessante. Eu fiz essa adaptação aí. E é uma coisa que eu comecei a observar mais, né? Porque a nossa dependência com o celular, né? Porque basicamente o celular faz parte da gente hoje em dia, né? Isso é bem assustador até. E enfim, passou um tempo, ali quando chegou ali na sexta-feira eu comecei a pegar ele, já tinha pego ali, já tinha batido minha meta que eu coloquei pra mim. Vou colocar de novo, vou colocar, vou tentar fazer aí pelo menos uma vez por mês, fazer esse jejum digital. Mas as redes sociais ainda tão off, né? Tão off. Também tem resquícios. Quando eu peguei o celular, não tinha ali o Instagram, por exemplo, para entrar, né? Para entrar ali no Instagram e vem os impulsos, né? Você pega ali o celular e, pô, não tem Instagram. O que é que eu vou fazer agora? Só que, na verdade, o celular tem muito mais coisa, né, pra gente explorar e que vai beneficiar a gente, né? E, inclusive, já fiz vídeo aí mostrando o quão isso é verdadeiro, né? A gente pode usar ele para otimizar nossa produtividade. Então, cara, assim, não tem uma coisa ruim que eu tirei ao fazer isso. Eu não aprendi uma coisa ruim, só coisas boas. Ter atenção, a minha atenção, ter calma, a ansiedade, ela diminui. Focar nas coisas que precisam ser feitas, nas coisas que são úteis, que são essenciais pra gente. Porque no fim das contas, cara, eu não tinha celular pra fazer. Então, um livro ia ser muito mais valioso do que eu pegar no meu celular.
ali naquele momento. Então qualquer coisa que eu fizesse ia ser muito mais valiosa. Então por que não fazer as coisas que eu já preciso fazer? Entende? E, enfim, eu recomendo demais você que tá vendo esse vídeo fazer isso, né? Você vai dar valor à vida, você vai começar a dar valor ao seu dia a dia, às suas horas, seu tempo vai ser muito mais precioso, você pode ter certeza. E é um movimento que eu recomendo ali para os meus amigos e, enfim, para todo mundo que tá assistindo agora, fazer isso pelo menos uma vez na vida. Porque você começa a lembrar como que você era na infância, né? E é até engraçado porque um dos processos de desenvolvimento de ideias é você não fazer nada, porque é no tédio que as ideias surgem, né? Inclusive, existem até leis herméticas, né? Que dizem que a inspiração ela vem ali também e tudo mais. E muitas vezes é no tédio, né? Que ela surge. É no estado de plenitude da mente. Então, você começa a limpar a sua mente, né? Você começa a tirar todo esse ruído que você gera ali diariamente, né? Principalmente na hora de dormir, cara. E, inclusive, esse é o ponto, né? Um ponto que eu queria falar também. Meu sono, ele melhorou muito, cara. Eu vim de uns dias de sonos ruins, né? Não tenho dormido tão bem antes de fazer esse processo. Muita ansiedade na hora de dormir, a cabeça não para. E ali eu observei que era pelo uso, né, do celular. Então você exterminar o uso do celular ali 1 ou 2 horas antes do seu sono ajuda muito mesmo. E aí, cara, com isso, no primeiro dia ainda foi um pouco mais complicado, mas do segundo, o resto da semana, cara, foi muito bom. Foi muito bom o sono. O sono melhorou bastante, inclusive melhorou até hoje, né? Porque você não fica alimentando sua mente nos primeiros minutos quando você vai pegar no sono, porque nesse tempo pré-sono, pré-dormir, é o período que sua mente ela começa a absorver as coisas que passaram durante o dia, ela começa a processar. Então, muitas vezes as coisas que você estudou, ela vai ser processada naquele momento, antes de você dormir. E durante o seu sono, ela vai fixar no seu subconsciente. E aí você tem um aprendizado, que é quando fecha uma conexão neural, né? É só dar uma pesquisada aí. É bem interessante isso. Então, até nisso, até no aprendizado, cara, ajuda. Então, você entende que não tem malefício de você fazer isso, né? Infelizmente, tem gente que é muito apegada ao celular, não consegue ficar sem. É uma coisa bizarra, que até na academia, cara, eu observo. Tem gente que faz o cardio ali, ó, o tempo todo com o celular na cara. Porra, irmão, não consegue ficar um tempinho, velho, sem fazer a porra do cardio, mano. Faz o cardio, foca, bota uma música ali, já era. Mas tem gente que fica ali, ó, gente alongando, gente malhando, irmão, com o celular ali o tempo todo. E é algo meio estratosférico, assim, esse problema, porque ninguém vai falar que é errado, porque é um vício, né? É uma droga como qualquer outra, você fica viciado em dopamina barata ali, vendo vídeo curto, estimulante pra caramba, e que no fim das contas só tá apodrecendo seu cérebro, entende? E aí você começa a não começar, entende? Você não foca nas coisas, você perde interesse rápido nas coisas porque não estimula, não é estimulante, não estimula a dopamina no seu cérebro. E aí como é que fica? Entende? E aí, cara, eu percebo que a gente tá chegando num nível assim que já foi meio que pro caralho, entende? Já foi e a gente tem que reverter, cara. Tem muita gente que não aguenta mais, pô, não aguenta mais. E é viciada, sabe? Ninguém vai chegar e dizer assim, mano, para de ver, tá ligado? Porque não é um crack que a pessoa tá usando.
tá ligado? Não é uma droga que a pessoa tá usando ali que é ilegal, sabe? Ninguém vai dizer isso, entende? Então, enfim, é apenas um relato aí do porquê que você deveria ficar aí 48 horas ou mais, se possível, fique mais, sem a porra do celular. E é isso. Curte, se inscreve no canal, tamo junto.